Graça e paz, queridos irmãos e amigos. Hoje, nesse dia do Senhor, domingo, nós vamos meditar no tema sugerido sobre a rocha. A rocha. O texto sugerido é o de 2 Samuel, capítulo 22, cujos primeiros versículos diz o seguinte: Falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Amém. E assim, este texto o capítulo 22 de 2 Samuel tem mais uns 51 versículos e ele tem um feitio, uma forma de uns salmos. Na verdade, é um cântico, portanto, é como se fosse um dos salmos que não está no livro de Salmos, feito também por Davi. Na época em que Davi estava louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas vitórias que Deus dera durante a sua vida, e particularmente depois de que finalmente ele venceu, finalmente ele assumiu o trono de Israel, né? Quando, depois da morte de Saul, ele foi perseguido por Saul muitas vezes, etc. Tal, e esse salmo também tem um contexto que logo depois que Davi recebeu a coroa, ou seja, tornou-se verdadeiramente rei de Israel, ele, pouco tempo depois, conquistou Jerusalém. Então o salmo está dentro desse contexto aí, ou esse texto, esse cântico, está dentro desse contexto que é de ações de graças, e essa ideia de rochedo, de rocha, ela é muito repetida nesse salmo, né? Davi, na verdade, tinha 30 anos quando ele recebeu a coroa, finalmente tornou-se rei de Israel. A gente sabe aquela história que Davi, ainda jovem, não é, foi coroado, ou melhor, foi ungido pelo profeta para ser rei de Israel, mas isso levou alguns anos até Saul morrer e ele ser o sucessor de Saul. E durante esses anos ele sofreu muitas perseguições, teve muitos percalços na sua vida, até que finalmente ele foi coroado. E depois que ele foi coroado, então 3 anos depois, isso significa, ele reinou durante 40 anos, mas 3 anos depois, ele venceu a cidade de Jerusalém. Ele conquistou Jerusalém. De modo que Jerusalém hoje, como cidade de Davi, tem mais de 3.000 anos que Davi viveu, né? Cerca de 2.000, tem cerca de 3.000 anos a cidade de Jerusalém. Então, desde o tempo de Davi até os nossos dias. E Jerusalém, como nós sabemos, é uma cidade muito falada na Bíblia, é sinônimo da Jerusalém celestial, tem um teor, assim, no sentido muito espiritual, do que Deus vai fazer na terra com o retorno de Jesus Cristo. Transformar a terra na nova Jerusalém. Não é? E Jerusalém tem uma história não só muito longa, mas uma história de muitas lutas, de muitas conquistas e também de muitas derrotas. Não é? Mas foi Davi quem pôs Jerusalém na mão dos israelitas. Ele que conquistou da mão dos jebuseus. Os jebuseus eram um povo que estava dentro daquela área geográfica onde o Israel estava, e como eles tinham a sua cidade de Jerusalém edificada sobre uma rocha, a gente que conhece é o Monte Sião, num lugar ermo, num lugar alto, então os jebuseus diziam assim: olha, não precisa ter medo de Davi, qualquer cego ou aleijado não precisa ter medo de Davi, porque ele não vai chegar aqui, não tem como chegar. Mas acontece que era plano de Deus Davi conquistar Jerusalém dos jebuseus, como realmente conquistou. O seu exército e o seu comandante adentrou por um canal dentro da cidade, e daí então veio a conquistar Jerusalém. E Jerusalém tornou-se então a cidade de Davi,
conhecida como a cidade de Davi, desde então até hoje, a cidade de Davi. Embora ela seja também um símbolo religioso dos cristãos, dos judeus, evidentemente, primeiramente dos judeus, dos cristãos e também dos muçulmanos. Para essas três religiões monoteístas, Jerusalém é uma cidade sagrada, é uma cidade santa. Tá? E muitos cristãos enviam esposos para visitar Jerusalém, as terras sagradas, etc. É a cidade de Davi, tá? Já com seus 3.000 anos de existência, 3.000 e poucos anos de existência. Foi assim, então, que Jerusalém passou a ser parte do cenário de Israel, tá bom? Davi conquistou Jerusalém. Depois Davi trouxe a Arca da Aliança, depois Salomão construiu o templo em Jerusalém e assim por diante. Essa cidade está ligada extremamente à história de Israel, ligada também às religiões monoteístas, ok? Então é isso aí. Bom, o fato é que por que os jebuseus estavam confiantes que Davi não ia conquistar a cidade? Porque a cidade estava edificada sobre um monte. Sabemos que é o Monte Sião, mas ele dizia assim, está edificada sobre a rocha, ou seja, estava sobre a rocha. Então, a ideia de rocha na Bíblia é muito enfática. Inclusive nesse Salmo 22 de 2 Samuel, que é um salmo, é um cântico, né, de louvor, a expressão rocha é muito repetida, é muito enfática, mostrando o significado da rocha. Rocha é algo duro, é algo permanente. Tanto é que Jesus, em suas parábolas, diz assim, ninguém deve edificar uma casa sobre a areia, mas sim sobre a rocha. Um sábio edifica a casa sobre a rocha. E a própria palavra de Deus diz também no Novo Testamento, através das parábolas de Jesus, que Jesus é a rocha. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz que a igreja está edificada sobre essa rocha eterna que é Cristo. Ou seja, está edificada sobre algo inabalável, sobre algo firme. Bom, o que isso então significa a rocha? Onde está edificada a sua vida? O que a rocha significa é segurança, é estabilidade, mas onde está edificada a sua vida, a sua rocha? Onde é a sua rocha? Bom, não é preciso dizer muito, mas sabemos que muita gente tem a sua rocha edificada sobre a beleza, sobre o dinheiro, sobre a fama, sobre a pessoa, coisas conquistadas, graus conquistados, sobre prestígios, sobre status e etc. Aonde está edificada a sua rocha? Todas essas coisas agora citadas são coisas perecíveis, entendeu? Agora mesmo que nós estamos vivendo uma crise, uma pandemia mundial, e no Brasil há muito desemprego em função dessas coisas, não é? Eu fico analisando assim a vida de muita gente para sobreviver sem um emprego ou sem poder fazer o seu comércio livremente todos os dias para ganhar o seu pão. A dificuldade é muito grande, não é? Muito grande mesmo. Por outro lado, eu observo também um número de pessoas que têm seus empregos fixos, que são aposentados, que têm sua aposentadoria, que estão tendo os seus rendimentos normalmente, apesar de toda essa crise. Consequentemente, essa crise afeta mais uns do que outros. Mas esses que estão com o seu salário fixo e garantido, aonde está a sua rocha? Sua rocha, porventura, está nesses bens? Isso pode acabar. Realmente, disse Jesus, olha, aonde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Portanto, não ponha o seu coração nesse tesouro. Essas coisas podem mudar, não estou desejando, absolutamente. Essas coisas podem mudar. Eu, por exemplo, acabei de tomar a segunda dose da vacina, mas onde está a minha rocha? Eu estou seguro na vacina? Não, não há segurança na vacina. É mais um item de segurança, é mais um item de precaução, é mais um item profilático, é mais um item de preparação para não enfrentar doenças e coisas difíceis? Sim, claro que eu tenho de fazer isso, você tem de fazer isso. Mas aonde está a rocha não é na vacina, não é no emprego, não é no salário fixo, não é na aposentadoria, não é nisso nem naquilo outro.
A minha rocha está em Deus. É isso que Davi deixa muito claro, e eu vou reler para vocês o 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 2, que diz: E disse Davi, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu refúgio, o meu escudo, a minha salvação. Observe que a expressão repetidas é de que a segurança dele não está numa rocha, está no Senhor, que é a rocha, da qual podemos e devemos edificar a nossa vida e ter toda a segurança e a certeza de que ele, assim como deu a Davi diversas e consequentes e sucessivas vitórias, ele também nos dá a proteção e as vitórias para os embates da vida. Ele é a minha rocha e a minha salvação. Aonde está a nossa salvação não pode estar em outro lugar. Porque debaixo dos céus não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, diz a palavra de Deus. Mas sim pelo nome de Jesus, é através de Jesus. Jesus é a rocha. Aqueles que a rejeitam, infelizmente, perdem essa oportunidade de salvação. Se eles forem contra essa rocha, não levam vantagem. Se a rocha vier contra eles, eles viram umas migalhas, viram um pó. Realmente ninguém pode lutar contra essa rocha, que é Jesus, porque Ele é Senhor dos senhores. Aonde está a sua rocha? Ou quem é a sua rocha? Ele é o meu rochedo, Ele é o meu Deus. Baseado nesse cântico de 2 Samuel, capítulo 22, há também nos versículos seguintes, ou seja, lá para o versículo 30, não é? Que diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ou é fiel. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Lembra daquela música? O caminho de Deus é perfeito. Pois é, quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão nosso Deus? Esse cântico é maravilhoso, reforçando esta palavra de Deus e reforçando naturalmente aquilo que devemos ter, nossa certeza, segurança e esperança, na rocha eterna que é Cristo. A igreja está edificada sobre Cristo. Ele é a rocha eterna. Que Deus assim nos abençoe, meditando sobre a rocha. Não esqueça de pensar, quem é a minha rocha? Aonde eu estou edificado? Onde? Sobre que fundamento eu estou edificado? Com certeza, você vai saber dizer, é sobre Cristo. Então, hoje, tome sua decisão, tome sua postura e não confie em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa, tanto quanto em Cristo. Absolutamente em Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai esteja com todos nós. Amém.